Ai, oi, tudo bom, Giovana? Ah, tá dando para ouvir agora, certinho? Tá dando para ouvir certinho, só fica esse eco, né? A voz se prolonga, mas vocês têm duas entradas que estão Eu acho que você tem que sair também. no áudio. Aí, vê se melhorou. Isso, aham. Porque a gente está no mesmo ambiente. Então tá ótimo. Então vamos começar. Somos nós Vamos lá, aham. hoje. Deixa eu pegar a livrinho aqui. Pronto. Que bom, Giovana, que você vai continuar, sabe? Eu dei uma lida, voltei, né? Parece que eu nunca tinha lido. Falei, gente, como esse trabalho é gostoso. Interessante, né? Essa sensação. E aí, quando você terminar, eu vou tentar colocar a minha dúvida no final, porque hoje você quer assim, né? Vamos ouvi-la. Hoje eu vou falar bem pouco. Eu falei que ia trazer slides e tal, mas eu falei de jeito nenhum. Eu começar com essa de desenho e se eu trouxer muitos recursos, eu não paro de falar. Tem que anotar aqui. Olha, vê se tá bom. Então tá. Então, Então somos nós três. Hoje o Flávio não está aí com vocês? eu não sei se ele está a caminho, ele não está respondendo, não sei o que aconteceu, né? Temos que aguardar. Mas Uhum. ele não está respondendo, então estou aguardando. Mas vamos começar, né? Palavra para Sim, sim. você. Seja Bom, bem-vindo. então, muito obrigada, né, mais uma vez, por permitir que eu continuasse aí essa fala. E, de modo geral, nós falamos, então, em torno do item 1 e 2. Acho que faltou a gente olhar um pouco mais para o item 3, né, que é na página 43 do livro físico. Deixa eu apoiar o livro físico. Giovana, está 43. baixo o seu. Você está ouvindo a nossa voz? Deixa eu ver. Bom tom. Sim. Sim, veja se melhorou um pouco Está ou baixo. não. Tá baixinho ainda? Está diferente, né, das outras vezes. Vamos ver. Fala, fala. Então, hoje a gente vai falar do item 3 da página 43. Não? Tá baixo? Ó, se eu tirar o fone, fica melhor? Para Eu vocês, acho que vocês não ouvem vai passar melhor? aqui na TV, mas tá bom. E se tirar Eu esse? não estou ouvindo vocês. Dá para a gente ouvir. Vamos continuando. Ah, tá, pronto. Tá. Então, vou tentar falar assim de uma forma mais alta. Isso ajuda? Não sei, Sim, vamos lá, a gente vai conversando. tá. Eu fiz um resumo aqui, então, mas a gente pode ler também um pedaço, se for preciso. Mas eu me lembro que a gente parou no último encontro falando de modo geral o que fica, né, do capítulo 1, o que fica para a gente pensar, para a gente compreender o que vem para frente ainda, que é o que é a ética na psicanálise, que Lacan já começa uma condução, ele não fala o que é, né? Ele não dá definições fechadas, mas ele já começa a repensar o, o caminho da ética, enquanto o caminho da fala. Inclusive, mais para frente, faz-se interessante, talvez necessário, até a gente dar uma passadinha lá no esquema L ou esquema Z, como se chama do Lacan, né? Quando ele fala do emissor e do receptor. Porque como ele traz aqui a importância da fala no item 1, logo no começo, qual a importância da fala, né? Então, Lacan vai desenvolver toda essa questão de quando chega aqui, quando um fala e o outro recebe. Então, eu vou fazer, né, quando um fala e o outro recebe. Deixa eu pegar uma caneta colorida, que é o sujeito, né, e o eu. Aí, para onde vai? Então, esse é o esquema Z, feito com canetinha, mas que depois a gente pode desenvolver melhor sobre a importância da fala. Primeiro, a gente vai ficar aqui, então. Quando o analista, por exemplo, fala
e o paciente escuta, também tem uma troca, uma inversão, né? Quando o paciente fala, o analista também escuta. Então, essa é a parte importante da gente pensar para esse primeiro capítulo sobre a ética da psicanálise. O que é a ética da psicanálise? A gente já pode pensar agora em responder, mas quando nós adentrarmos mais os próximos capítulos, a gente também vai ter mais subsídios para responder, e até o final do livro a gente vai conseguir tirar a nossa própria conclusão do que o Lacan quis dizer. Eu digo a nossa porque, por mais que a gente se esforce, tem um tracinho muito singular aí nosso que vai ficar nos nossos estudos, né? O que cada um entendeu é muito particular. Que eu falo que o outro entende, né? É muito particular. Bom, então eu anotei aqui também que a gente precisava falar um pouquinho da pulsão e do princípio de prazer e realidade. Por isso eu fiz algumas anotações aqui, só relembrando, né, que a pulsão é esse limite entre o psíquico e o somático. Só relembrando, né, entre o psíquico e o corpo biológico, vamos dizer assim. Relembrando que é esse soma. Então, a pulsão que a gente sempre ouve falar é esse esforço, essa energia, para que a experiência de satisfação tenha um modelo. Então, veja, se ela tem um modelo, ela também cabe em muitas ocasiões. Então, ela tem eu gosto de fazer assim, tipo uma sanfona, assim, uma plasticidade, né? Que vai, que aperta, uma sanfona, aquelas gaitas de mão, assim, né? Que estica, que se encolhe. Então, ela tem uma plasticidade para que ela possa direcionar aquela catexia, aquele acúmulo de energia. Por isso, agora a gente entra então em pulsão de vida e pulsão de morte, e princípio da realidade. Embora a pulsão seja esse limite do somático e do psíquico, ela não se apoia no corpo. O corpo é uma consequência do que acontece, né? O corpo é um receptor desses sintomas. E então veja que a nossa responsabilidade enquanto ser humano, cidadão, sujeito, e nesse caso, voltando para questões que a gente sempre fala aqui, enquanto psicanalistas também. Veja que a nossa fala, ela é direcionada para esse outro com catexia também. Né? Não que a fala tenha catexia na fala, não nesse sentido, mas que quando nós falamos, a gente pode construir ou destruir. Isso já é fato, não precisa ser psicanalista para saber. Né? Então, o que vai ser falado pelo analista durante a análise para aquele que está ali solicitando, né, o tratamento, solicitando a análise? Então, vai ser falado, vai ser conduzido. Essa também a gente pode pensar, essa parte que eu vou falar agora, a gente pode pensar na ética. A ética da psicanálise, que eu posso propor agora de resposta nesse momento, é que é um modo de falar que conduz o sujeito a pensar no, nos seus rearranjos, né, na sua diminuição dessa questão pulsional para que ela possa ser direcionada para outro lugar. Então, veja que delicadeza que é falar com o ser humano, né? E que responsabilidade que a gente tem também, gente que se coloca nesse lugar de querer falar ou de querer tratar, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto psicanalista, é aquele que fala alguma coisa para transmitir, né, um conhecimento, ele transmite de uma forma que pode ser. Eu ia usar uma palavra muito exagerada, eu ia dizer que ser curativa.
cura ativa, que não cura, mas que faz o sujeito pensar nos seus próprios sintomas e ressignificar essa pulsão. Então, se nesse momento, aquela pessoa que ouviu uma coisa que a gente falou, ela está muito fixada, né, dentro dessa pulsão de morte, então isso é muito arriscado. A fala é muito arriscada, trazer respostas. Por isso, a pessoa que está no estado de depressão e com pensamento suicida, de antecipação da vida, ou a automutilação, que aparece com frequência aqui, né, nos consultórios, aqui, pelo menos aqui no meu, a pessoa precisa sentir a dor. Olha só o somático e o psíquico aí casados, né, colados. Então, a dor psíquica é tão intensa, que ela começa a querer ver isso, porque é angustiante a gente só sentir. Então, essa palavra que vem descatexizar um pouco esse sujeito e fazer com que ele ressignifique essa pulsão de morte, isso pode ser também considerado a ética da psicanálise, essa ética da palavra. Porque o analista escuta, ele diz coisas, mas ele nos faz pensar em mudar a realidade. Então, só nessa frase que o analista escuta, diz coisas e nos faz pensar em mudar a realidade, a gente já ficaria essa tarde conversando sobre isso. Porque o que é a realidade? O que é, né? Aí a gente volta até para os capítulos anteriores da realidade psíquica versus o real. Está no esquema Z também, que a gente pode. A gente não vai entrar nisso hoje, não, mas que a gente pode ver. Eu até me proponho, sim, a explicar, mas aí a gente faz um encontro só para falar né, disso e debater. Mas. Peraí que eu me perdi um pouco. Bom, que o analista escuta, diz coisas e nos faz pensar em coisas, daria para falar a tarde inteira. Foi isso que eu estava falando, né? Porque isso transforma as nossas relações. Aí eu já sei porque eu me perdi, porque eu pensei no Rio Grande do Sul, nas, nas devastações que aconteceram lá, né? Dos fenômenos naturais ou não, ou por erros de construção, seja lá qual for o motivo, a maneira como as pessoas ficaram perante a situação de perder tudo, fica uma. De novo, usando essa palavra, né, uma fixação, mas a pulsão de morte fica muito mais presente ali, né, do que uma pulsão, o princípio do prazer, perdão, vou ter que fazer uma correção, não é pulsão de morte. Eu quero falar do princípio do prazer e da realidade, mas ok, a pulsão de morte fica muito presente ali. Então, por isso, perante esse real que toma a pessoa de surpresa, a gente, enquanto psicanalistas, tem essa responsabilidade de ressignificar esses elementos que fazem as pessoas sofrer. E como ressignificar isso através da palavra, através da escuta, né, nesse contexto de devastação coletiva, de princípios de prazer e realidade todos, né, misturados. Como fazer uma redução e um rearranjo disso, porque quando a gente fala desse seminário, até agora, quando a gente falou do seminário, a gente falou desse singular da clínica, mas tem o singular do sujeito, tem esse um a um. E se a gente pensar esse sujeito fora daqui dessas paredes, né, de consultório, aonde onde vai parar aquilo que a gente fala? Então, isso até é fazendo já uma chamada para participar de encontros do fórum que vai falar sobre mudanças climáticas, né, e psicanálise. Em breve vai ter uma reunião dia 3 de julho para a gente falar sobre esse assunto, porque deixa eu só ler um pouco aqui Tá. do que eu escrevi. Eu tô vendo que eu tô um pouquinho, né?
distante do que eu tinha planejado. Você quer voltar alguma coisa? Quer tá tranquila? Quer ler? Eu vou ler essa minha fala aqui. Então, ó, então mesmo sendo no singular ou no coletivo, a fala ela tem esse efeito, ó, que há uma redução ou um rearranjo dos mecanismos de defesa dos sintomas e como consequência do mal-estar na civilização, na dita sociedade, nessa associação com os outros, que é sociedade vem de societas, né, do latim, não sei bem como se fala isso, Isso mesmo. é, Dá licença. mas, mas dessa associação com os outros. Nossa. Sim. Ai, pronto, desculpa, Júlia. Sem problemas, vamos lá. Deixa eu ver. Tá. Associação com os outros, né? Sim, em sociedade, né? Você estava falando o que significa, assim, a etimologia da palavra. Isso. Tá, então, saindo, eu fiz todo esse preâmbulo para a gente pensar o que é a ética da psicanálise, aí a importância da fala. E eu, não, eu também tinha pensado em trazer aqui um conceito de princípio de prazer e um conceito de princípio de realidade. Aí eu fiquei pensando, não vou trazer, nem o Lacan trouxe, então ele fala, valer. Então, eu vou apenas comentar algo daqui da 43 que eu anotei também e eu vou precisar ler, sobre o princípio de realidade. Então, eu não sei aonde que está exatamente aqui, mas eu anotei aquilo que me chamou a atenção. E Lacan comenta sobre o idealismo, que somos nós que damos a medida da realidade e que não se deve buscar para além disso. Espera aí, vamos dar um tempinho só, 2 minutinhos, que a gente tá bem, acho, né? Tá, sem pressa, então. Hoje voltei, eu pedi licença, mas acho que você não escutou. Eu tive que sair, tá coçando a garganta. Desculpa de novo. Sem problema. Vamos Tá lá, coçando a garganta para falar alguma coisa. vamos falar. Eu ia ler o que ler. Eu vou beber Vamos água e lá. vou escutar. Ah, então tá. Tá. Lacan comenta sobre o idealismo, que que somos nós que damos a medida da realidade e que não se deve buscar para além disso. Ou seja, se sai um pouco disso, entra muito na fantasia. Você está vendo qual página, gente? É 43? Ah, você não Eu anotou. estou lendo a partir da 43, Tá, mas essas anotações, elas são minhas, tá, tá? De vários trechos que me chamaram a atenção tá nesse ótimo. capítulo. Tá. Então, essa opinião, que não se deve buscar muito além, né? Ela é acalentadora, mas também prende o pensamento. E Freud não acreditava nisso, assim, nesse idealismo. O que é que deve ser feito? Isto, como se fosse, faça isto, né, e obterá tal resposta, como essa matemática. Porque a fantasia, ela pode ser muito perigosa, porque leva o sujeito a outros lugares, mas também ajuda o sujeito a repensar. Eu ia dizer o seu lugar no mundo, mas a repensar o sofrimento, sim, pode ser o seu lugar no mundo. Tintim. A amiguinha histérica tossiu e bebeu água, igual você. Acho que o ar-condicionado está muito intenso, deve ser isso. Gosto de acreditar nessa realidade, embora, era o que eu ia ler agora, a realidade é precária e não acompanha a extensão do pensamento. Então, por isso também é perigoso, às vezes, a gente dar uma resposta pronta, né? Porque além da realidade ser precária, ela fica insuficiente e curta e, como Freud diz, selvagem, uma interpretação selvagem.
Mais uma situação que me chamou a atenção é que os sentimentos podem ser enganadores. Há muitas defesas, muitas condições para a formulação de um recalque. Então, assim, hoje a gente fala bastante. Essa coisa da defesa está ali na. Acabei de ver aqui, ó. Uma, duas, três. No quarto parágrafo da 43, né, sobre defesa. O terceiro no final, na verdade. Então, hoje eu fiquei lendo, eu achei interessante, assim, a gente já ouviu falar tantos pós-freudianos, os pós-lacanianos, falarem sobre esses elementos, que eu acredito que, por enquanto, esse capítulo 1 está bem tranquilo para a gente compreender. É, então, o que eu achei, assim, mais... que a gente teria que falar desse capítulo 1 seria a introdução da coisa, do Dasdin, que eu fiz um comentário já também na sessão passada. Gente, alguma criança passou aqui e arrancou uma folha do meu caderno, que medo. É porque esse caderno é todo desenhado, né? Chama a atenção das crianças. Eu não sei, na vez passada, não sei se dá para ver aqui, Tá, eu trouxe um toro, né? isso. Então, eu gostei demais dessa parte do capítulo, assim, para a gente fazer uma fala em torno disso, porque eu achei que aquele biscoitão lá, aquele toro, ele resume esse capítulo, porque envolve significantes, envolve o vazio, envolve o princípio da realidade, o princípio do... Só que aquilo a gente consegue fazer uma aula de 1 hora, mas enfim, tem muita coisa boa aqui que dá para falar. A minha fala era essa, assim, acabou. Eu queria fazer esse comentário, já que era um fim de capítulo. Mas há muitas coisas ainda para a gente conversar sobre o um, embora eu tenha acabado de falar que a gente já conhece alguns conceitos que está trazendo aqui no um. Mesmo assim, eu gostaria de ir encerrando aqui para a gente abrir para conversar, para ter trocas hoje mesmo. Ah, então tá. Bom, gostoso, mas assim, um gostinho de quero mais, né, Camila? Quando você fala em encerrar, não, encerra não, continua falando, tá tão bom. Mas eu entendi. Vamos trocar, né? Esse. Camila, você queria colocar alguma coisa? Não. Nesses primeiros momentos estou só ouvindo. Eu, na verdade, eu lembrei do que hoje está um dia bem complicado, né? Estou trazendo aqui para a realidade esse nosso momento de agora. Isso. Nossa, um tumulto de tudo que é jeito. Então, eu tive uma sensação tão forte, funcional, que eu falei, nossa, mesmo a gente atendendo, né, como psicanalistas, você vê esse, falando de pulsão, né, que você acabou de falar, Aham. como às vezes parece que vem do além mesmo, né? Essa sensação de que vai explodir se você não tiver um conhecimento de limite, de castração, de falar, parece que o prazer vai dominar e vai chegar na morte, digamos assim. Que é a coisa, É, né? Você estava falando de morte e tal. E aí, você estava falando, não, você disse que não ia falar, né? Você voltou um pouquinho. Mas o que eu queria realmente pensar, eu acordei e fui ler a instância moral presentifica o real, que você foi a sua fala inicial, né? E aí, hum, eu falei, gente, mas a Giovana comentou que ela ia falar da importância da fala no próximo encontro, porque não deu tempo. E aí, falei, mas eu não lembro de ter lido isso, quando você falou do pote de mel, sabe? Eu achei interessante. uhum. Ele aqui fala assim, o pote de mel é uma reminiscência do pote de mostarda ao qual dei um destino. Esse pote de mostarda aqui, não sei por quê. Tá.
Você quer comentar sobre isso? O que, que a gente Não, entendeu? Por que que falou isso? não, Entendi. aí eu fui mais para frente um pouquinho, né? Aí, falando da importância da fala, da questão da ética e do hexágono. Você falou aqui, do hexágono, que os dois têm exatamente o mesmo sentido. Falando de sentido, eu queria falar de sentido, porque quando você falou do touro, é um único sentido, né? E são várias vezes aquele mesmo sentido. Não tem uma para onde ir, aquela pulsão, não é isso? Falando nessa linguagem mais. E aqui, Isso, ela retorna, mas ela pode também dar voltas e prosseguir. prosseguir. Mas é assim. Uhum. Então, aqui, o hexágono, por que que ele falou do hexágono? Bem na primeira parte, onde ele está citando esse pote de mel e fazendo a comparação, é uma reminiscência do Na pote de primeira parte, mostarda. sabe que eu não tô nem lembrada disso. Mas Vamos eu ler também não rapidinho. estava. Eu falei, como é que eu Ah, encaixo isso no que você falou? Eu achei bem interessante, mas aí por isso que eu falei, quando você terminasse, ia só comentar sobre isso, porque é incrível como a gente lê, conversa, e depois me sente um pouco perdido. tá que interessante, Gislene. Não, agora eu li diferente também. Eu não tinha pensado Né? nesse hexágono. Quando eu li essa parte, eu pensei no hexágono do formato da colmeia, já que ele estava falando, né, Isso. de onde veio essa fala. Então, como se fosse de questões neurológicas mesmo, e porque depois ele fala de inconsciente, pré-consciente e consciente. Então, como se fosse não, da etimologia não, mas da etimologia, de onde veio isso? Ah, tá. De onde veio esse mel? De onde veio esse extrato que ele traz para a gente tão poderoso? Isso que me lembrei quando eu li esse pedaço. Mas vamos ver rapidinho esse pedacinho. Vamos ler, ó. Daí o problema dos potes. O pote de mel é uma reminiscência do pote de mostarda, ao qual dei um destino. Ok, destinou lá, deu esse exemplo. Os dois têm exatamente o mesmo sentido, desde que não mais imaginemos que os hexágonos nos quais somos levados a fazer nossa colheita têm uma relação natural com a estrutura do mundo, de maneira que a pergunta que fazemos é, no final das contas, sempre a mesma: qual a importância da fala? Tá, então, como o Lacan traz informações já paratextuais, ou seja, quem não entende, não sabe o que é um mel, não sabe o que é uma mostarda, não vai entender, então, o texto. E aí eu fiquei pensando assim, será que esse hexágono tem a ver com o formato de colmeia e tem a ver também com o formato de pote? Porque o pote de... Qual o pote de mel que vocês lembram quando... E de mostarda quando se fala de pote? Porque no mercado tem uma diversidade. Hum. Então, o que é que vem na cabeça de vocês? De verdade, estou fazendo a pergunta agora. Ah, De mel, um pote redondo. O pote redondo assim, mas que tem aquele biquinho ou aquele que abre assim? Aquele que abre. Então, e você, Gislene? eu venho ele assim, com várias, vários pontos, mas acho que é porque eu estou sugestionada, né? Mas, na verdade, o pote de mel que eu conheço não é o pote de mel que me vem à mente quando eu leio aqui. Não, só abrindo um parênteses, a gente saindo só um tiquinho assim, ludicizando um pouco. Quando fala um pote de mel, o que é que vem na cabeça? Não o que o Lacan quis dizer. Ah, Qual pote de mel vem na tua uma cabeça quando coisa se diz pote de mel? doce, uma coisa que dá prazer, né? Olha que coisa interessante, a gente tem duas respostas totalmente diferentes. Você já tratou do significado, não falando lacanianamente, né? Mas do significado que isso traz. Ela já falou, né, do pote enquanto objeto. É o pote redondo, aquele que tem a tampa. Né? Eu já pensei naquele pote que parece uma garrafinha que tem um biquinho, então a gente abre e passa bem facinho, assim.
de pote mesmo, estou falando de objeto físico. É que a Gislene, ela tá ainda na cabeça só da Eu psicanálise. Mas sim, vamos tanto é que eu voltar lembrei então. da Porque a parte de mostarda, humanizar. Realmente. Tá, vamos lá pro porque como ele usou a mostarda, também eu lembrei desse potinho de mostarda, assim, mais tradicional, que, né, que tinha uma garrafinha, assim, que tem um biquinho plástico, não sei se vocês... Aham. Ah, tá. Então eu fiquei pensando, por que que eu pensei em pote mesmo, de forma mais... Externa, você fala? Não, não que fora É, interior, tem um né? nome O para isso. exterior. Não metaforicamente, né? Falando assim, denotativamente. Pote é isso, esse conteúdo, esse Objeto. vasilhame que, né, que acolhe esse conteúdo. Então, porque ele colocou aqui, o pote é uma reminiscência do pote de mostarda, uma reminiscência do qual dei um destino. Então, eu fiquei pensando, então deve estar falando que os potes são iguais. Porém, uma coisa é doce e a outra é bem ácida, Ah, nossa. né? Agora deu para encaixar até lá. Agora a gente vai entrando na metáfora, né? Então, os dois têm exatamente o mesmo sentido. Às vezes tem até o mesmo formato. Se aperta, se apertar assim, sai, né? Tem o mesmo sentido, assim. Pode até ir para cima, ou se a gente virar, vai para baixo. Desde que não mais imaginemos que os hexágonos, nos quais somos levados a fazer nossa colheita, têm uma relação natural com a estrutura do mundo. Então, esse hexágono, por isso que eu imaginei aquela. É colmeia mesmo, mas é que tem um nome aqui. Algumas pessoas retiram aquele pedacinho de colmeia, põem dentro do mel do pote que ela falou, É o fado, e né? aqui, o favo, obrigado. Isso fica, nossa, fica mais caro e a gente mastiga, que eu adoro aquilo. Depois, Mastiga, parece um plástico. Hã? bom demais. Parece um plástico, uma cera, ai, eu acho sensacional, assim. É muito Quem bom. que pensou nisso, sabe? Que dá para mastigar. Então, eu pensei, quando falou em hexágono, eu saio da metáfora e entro toda hora. Por isso eu falei tudo isso só para justificar o hexágono. Eu achei que fosse o hexágono, aquela partezinha mesmo, de 6 ladinhos lá, da colmeia, do favo. Ah, Então, ó, é, porque nos quais somos levados a fazer nossa colheita, é necessário aquele é. favo, é necessário aquela entradinha ali da abelha, aquele hexagonal. Entendi. Bom, na verdade foi isso, mas porque eu queria chegar em algum lugar, eu nem sei que lugar que é, mas com a base na sua fala agora, deu para perceber, por isso que eu fiquei com esse gostinho de querer ouvir mais. Tá. Então vamos falar mais um pouquinho a partir do hexágono. Vou fazer um hexágono aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A ala é um hexágono, faz de conta. Todo mundo sabe, né? Então, pronto. Aham, aham. Vou ler de novo. Os dois têm exatamente o mesmo sentido aqui, ó. Tchan, tchan, tchan. Ai, que bonitinho. O potinho de mel e o potinho de, né? Eu estou desenhando para dizer qual é o meu potinho. Então, apertou, saiu, ok. Os mesmos sentidos. Então, os dois estão para cima. Eu não imaginemos que os hexágonos aos quais somos levados a fazer nossa colheita tenham uma relação natural com a estrutura do mundo. Então, o que a gente extrai desse favo? Que pode ser feita. Aí volta para metáfora. Desse favo mesmo, eu ia dizer quadradinho, desse hexágono, que tem uma relação natural com o mundo, de maneira que a pergunta que nos fazemos, no final da conta, sempre é a mesma. Qual a importância da fala? Então vamos tororizar a colmeia, tá? Então eu vou fazer aqui um toro de hexágono, um toro de colmeia. Ah, touro, 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 gostei do touro. Agora vai ser a partir da minha compreensão desse parágrafo, tá? Não necessariamente vai ser de Lacan, mas o que que eu consegui extrair quando eu estava lendo? Porque aqui a gente também faz um movimento pulsional, né? Tá dentro desse, só que dessa forma, assim. Mas cada vez que a gente faz, a gente retira o extrato que tem daqui de dentro. De dentro da onde?
Do favo? Não, do inconsciente. A Uhum. gente vai falando, o sujeito vai pondo para fora, e aqui nesse miolinho, nessa abelha rainha, é o dasdim, é a coisa. Então, por que. Agora, porque a minha dúvida não é nem o hexágono, porque é a mostarda. Ó, que coisa mais chata. Da onde que tirou a mostarda? Então, é porque é o doce e o ácido, é o agridoce, assim como os sintomas, como o princípio de prazer, como o princípio de realidade, como o real é. Que o real, ele é ácido e necessário. Quando nos deparamos com esse real, na análise, por exemplo, aí a gente pode ter reações diferentes. A gente pode chorar, a gente pode sorrir, a gente pode ficar num estado assim de alívio. Quando o analista sabe cortar direitinho aquela fala que fica só gerando esse gozo. Se a gente ficar muito nesse circuito pulsional voltado para si mesmo e isso não prossegue, nós estamos presos pelo gozo. Pelo não, gente. Essa palavra em português é diferente. A gente não fica preso pelo gozo, a gente fica preso no gozo, dentro dele, tá? Então, é um favo gozante ou é um favo expulsante, de expulsar o dasding? Dasding é aquilo que é o inominável. Vamos voltar um tiquinho. Aqui. É aquilo que está fora do significante, que é da ordem do real. Ó. Teve um contato mesmo com o real. Então, é o impossível de ser significado. Eu não escuto vocês. Desculpa, Ah, é que me perguntaram que estava gravando, eu só confirmei. sim. Achei que estava acontecendo assim uma dúvida. Vamos lá. Então, esse miolo, esse extrato, esse favo, é o dasding, é o istmo que eu comentei da vez passada. É aquilo de mais íntimo do sujeito, esse melzinho que fica ali. Então, eu entendo que Lacan nos dá aquele melzinho, aquele mais íntimo da teoria dele. Então, não, é mel, forneço-lhes meu mel. Então, ele tira de dentro ali do hexágono e nos dá esse puro mel, essa teoria repensada sobre ética, porque ele já falou em ética outras vezes, ele já falou em princípio de realidade, em prazer e realidade, e outras vezes, desde o seminário 2. Então, agora ele está repensando novamente. Por isso quando falei hexágono, eu pensei tudo isso, Giz. Eu não sei se isso piorou a explicação, Não, foi ótimo, se ótimo. isso e aquela coisa, ó, o que eu falo, o que vocês entendem, como vai fazer efeito para vocês, Voltou a dizer. sabe? Como isso vai ser invertido aqui, vai ser invertido aqui, vai ser invertido aqui. Você quer falar mais um pouquinho disso? Não, não, ainda não. Ainda não, né? Tá. Então, muito bem. O que mais, E gente? você, quando fala de hexágono, o que você entendeu disso? O que você pode falar sobre? Não, eu acho que eu estava realmente não entendendo. O que eu queria era ouvir. Ah, Ai, tá. E tem só uma partezinha que eu esqueci. Qual a importância da fala? Né? Porque daí tirou, o analista fez uma condução que tirou o sujeito daquele gozo e fez ele, né, pôr para fora aquilo que é inominável, aquele mal-estar, aquilo que ele só sente, não consegue falar o que que é, que aí volta lá, que ele precisa se cortar porque ele não consegue, ele não entende de verdade, é o dasding. Então, qual que é a importância da fala? É trazer um tratamento, é trazer uma autorregulação das pulsões, é fazer a dita cura do sujeito. Cura, não é assim que cura, a gente não vai curar com a palavra, a gente vai conduzir o sujeito a
fazer o seu tratamento, mas é um alívio tão grande que falando assim, nesse termo, é quase como uma cura. Isso também a gente estava falando um pouquinho aqui, né? Falando do infantil, da criança, e depois que já tem essa estrutura, o tanto que só falando mesmo, e ela, se ela conscientizar, não sei se eu posso usar esse termo, mas, né? Uhum. É que Sim, vai sim, se haver, né, conscientiza. é por isso que eu falei do sentido, vai haver uma nova construção aí desse, desse destino funcional, digamos assim, pode ser também. Tá correto, aham, é isso Né? mesmo. E você está preparada para passar por esse momento, que nem eu comentei na minha fala, né? É uma sensação tão forte, né? Por exemplo, quando a gente está atendendo uma criança, né? Ai, a escola fala, olha, essa criança, eu estou indicando, encaminhando a mãe, já não aguenta mais aqui em casa, e a gente está entrando na escola, porque ela está querendo destruir tudo. E aí você começa a atender uma criança e de repente você não vê isso de maneira nenhuma, ela não fala, né? Não fala, até o momento que ela começa a falar, e aí você fala, agora a ética, eu penso do desejo, porque a criança começa a falar, porque ela começa a confiar naquele ambiente, né? Com aquele profissional. Mas isso vai crescendo, vai crescendo. Se você não tomar cuidado, o que acontece é ela não saber lidar com isso. E o adulto, quando ele tem esse retorno também do infantil, você fica olhando assim aquela atitude e fala, nossa, o que será que está acontecendo, né? O que será que está acontecendo que não é isso? Né? Às vezes as reclamações, fala, nossa, não deve ser isso. Não deve ser. Então, a gente fazendo nossa análise pessoal, querendo chegar no final de análise, quando acontecem essas coisas, aí isso parece um sonho depois, você leva para o seu analista, você fala, nossa, mas é mais forte do que eu pensei que sabia. Não sabia de nada, tanto que é forte. Porque você está tentando, você viu que você conseguiu fazer outra coisa com essa coisa funcional, essa coisa forte, né? Então, dentro de uma realidade de adulto, eu falo, sabe? E eu nem sei porque eu estou falando isso aqui também. Porque tá certíssimo. Eu acabei de falar disso. Aquela É, coisa forte é quando a gente fica fixado em determinada pulsão de um lado ou de outro, daí descatexiza, assim, sai aquela energia. isso. Aí quando você falou do hexágono, né? Parece que aí você sente que tem um espacinho lá, um furinho, uma luz no final do túnel, sei lá. Falando de Freud, seria esse o umbigo. Uhum. É, então é isso. E é tão interessante essa sensação. Eu estou falando isso porque eu senti recentemente de novo esse tipo de trabalho maravilhoso que é o da psicanálise. Nesse momento, desse estudo aqui, eu acho que a gente começa, né, a pensar de novo, ver, a movimentar, tentar fazer novas conexões, real, imaginário, simbólico, essa coisa que é tão fascinante, né, a gente entender. E aí você falou do esquema L, né? Isso. Lá no começo. Também já li várias vezes, mas falei, e agora? Como é que encaixa aqui? Por isso que eu fiquei curiosíssima de você falar de novo dele. Perdão, de novo do quê? Do? Esquema L. Ah, Esquema tá, não, mas eu não L. falei dele, Não, tá? por isso que eu Eu fiquei só falei curiosa. Você falou do daqui e quê, daqui, né? do sujeito e do eu. Aí aqui tem o outro pequeno e o grande outro. Imagina, vem aqui, aqui que vai, o que que chega lá? Como que é decodificada a mensagem? Como é trabalhoso, se você for pensar bem, né? Porque quem não conhece a psicanálise acredita que é um blá 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 eterno, né? Blá blá blá, que eu digo assim, acredita que vai lá e fala, Então, fala, fala e não entende esse processo. Eu acho bonito esse estudo por isso, para a gente entender. Por isso que eu falo, vamos falar sempre sobre, vamos voltar a falar, vamos vivenciar a nossa própria análise também.
Porque senão a gente não vai entender só lendo, lendo, lendo. Cada vez que você lê, Isso. Falar, gostei do que você disse também, de vivenciar. Falar implica em ouvir. Então, a ética, para a gente também, a ética da psicanálise aqui, para a gente poder falar, a gente também tem que ter sido ouvido, tem que ter sido paciente. Aí passa pelo sistema pulsional, passa, atravessa o nosso corpo. Então, a gente tem uma prova real que a psicanálise dá certo. Por isso, quando a gente aceita aquele paciente, sim, eu posso te atender, sem recuar, né? Isso é ético. uma prova real. Isso é ético. Até não tem o que eu agora falar. Então, você falando, eu achei tão rico hoje, mais assim do que o primeiro encontro, porque eu me lembro, você falou, não sei porque eu estou falando isso, não sei nem, né, se está no caminho, por aí, e está falando o que eu disse também com as suas palavras. Então, veja como a gente sabe, e às vezes pela insuficiência de troca com o outro, pela insuficiência de falar com o outro, a gente fica na solidão da clínica. Então, aí eu me lembrei da supervisão. Importante a supervisão para a gente saber se a nossa condução enquanto psicanalista está dentro dessa ética, ou se está saindo coisas nossas, né, do paciente. É, com certeza. Sempre paralelo. Mas às vezes sai também, né, porque, bom, eu acho que sai, mas a gente pode até consertar, mas às vezes sai por permissão nossa. O paciente quer saber quem que é essa pessoa aí que, por exemplo, alguns pacientes me perguntam, nossa, mas você não tem Instagram? Como eu vou conhecer o seu trabalho? Como eu vou saber quem é você? Nossa, vai ter que vir aqui, né? Vai me conhecer pelo Instagram. Olha a fantasia. É. Você acha que vai me conhecer pelo Instagram? Nunca. Nossa, é incrível isso, Não, né? e quem quer me conhecer? Ele quer o tratamento dele, né? Quer fazer. O que vai perder tempo? E a gente está envolvido Vindo. nesse mundo totalmente fantasioso, todo mundo, a maioria, né? Tem poucas pessoas como você que estão assim, sem, né, lutando contra, porque eu vejo umas postagens, a pessoa, ela realmente, ela é aquela fantasia, é uma criação, é como se fosse uma música, escrever um livro, não sei. Mas eu acho importante. É Eu só não quero para importante, mim. é Mas eu importante. acho super importante o Instagram. Eu sigo não, né? Eu vejo assim, eu consigo ver até 3 fotos no Instagram. Então, se eu tenho uma compra para fazer, alguma encomenda, você tem Instagram? Deixa eu ver. 3 fotos, tá o suficiente. Ou então põe no site de busca, né? Às vezes ele tem também, as pessoas ficam fazendo avaliações e tiram fotos do produto, pronto. Então, eu acho que eu não preciso ter Instagram, mas eu sou uma usuária do Instagram, dessa forma indireta, dos outros, né? Eu acabei de comprar uma xícara linda de uma mulher que faz cerâmica aqui. Perdão, comprei a xícara, sim, mas semana passada eu acabei de comprar uma vela, né? Um pote de cerâmica e tal. E aí eu queria ver as opções, eu olhei o Instagram. Ah, ela tem vela lá, vou lá comprar. Então, já E- virou bastante uma forma de marketing, né? Também, É, divulgação. Agora, então resta ajuda saber também. se você está conseguindo se localizar nesse marketing, se você está dentro, fora. Como é que está a sua, né? Tá assim, ó, igual banda de Mébius, A dentro e banda, fora. né? Opa, Exatamente. Hoje eu achei muito interessante também. Esse peraí, eu vou pegar da banda de médico. vai acabar minha Vai bateria. acabar? Peraí, E o nosso vai. tempo aqui, eu Peraí nem que eu sei vou. se vai cair de novo aqui ou não, porque eu arrumei, não sei se funcionou lá na agenda, mas vamos falando, né? Vocês me ouvem? Peraí. Sim. Uhum. Tem, mas já tem uma hora, né? Vamos lá, vocês me ouvem melhor Sim. agora ou não? Não, tá um pouquinho mais É que longe. ainda tá bem baixinho para mim a fala de vocês. Tá? Peraí, aqui, ó. Ah, pronto, pronto, já Tá. arrumei. Eu Tá. que, eu quando tiro o fone dá isso. Mas vamos voltar no É, tema. na banda, né? Então, essa banda é interessante a gente ficar dialogando com ela, né? Dialogando. Como é que dialoga com a banda de médicos? Né? Hoje eu achei interessante, hoje eu coloquei a toalha,
tomei banho, coloquei a toalha lá, ao contrário, eu sempre dobro, 2 dobras, e coloco, né, bonitinho ali, tá? E hoje eu dobrei ao contrário, falei, olha, lembrei da banda de neve, né, do interior, mas só que a toalha, ela tem, a banda não tem fim, né, é um eterno. Aham. Mas a toalha me lembrou, eu falei que interessante, vou pensar mais nisso. Aí a gente está falando da banda agora. Estou entendendo. Porque falar sobre a importância da fala é também falar sobre a banda. Porque aquilo que vem de dentro, vamos pensar assim, lá do inconsciente, põe para fora, retorna, põe para fora. Então, muitas vezes, fazer as voltas pode ser estar no gozo, mas pode ser também uma quebra do narcisismo e fazer mais uma volta pode ser importante. Então, a gente entra e sai e volta, faz esse movimento. Muito bom, Giovana. Excelente esse bate-papo, ouvir você falar. Você gostaria de falar mais assim? Você vai encerrar mesmo? Como é que nós vamos fazer? Vamos parar por aqui? Bom, Poucas pessoas, né? A gente dialogou bastante, né? oi? Hoje, com menos pessoas, a gente dialogou Sim, bastante. Foi gostoso, pelo menos para mim. Foi ótimo. eu, Né? eu queria ouvi-la um pouquinho. Esqueci o nome dela, da Camila, Camila? Camila. Isso, Camila, queria ouvi-la um pouco. Você falou assim, eu tô aqui só ouvindo. O que você ouviu? Estou aqui só ouvindo, eu falei pra gente, esse seminário vai ser um desafio para mim, porque eu já comecei outros e não consegui ir muito além, justamente por conta disso, assim, eu tenho ainda alguns trechos, algumas partes, muita dificuldade em conseguir ver na prática, porque eu preciso, quando eu leio Freud, eu consigo visualizar ali na minha prática. Quando eu leio Lacan, eu não consigo ainda fazer essa junção. Então, tanto na discussão passada quanto nessa, eu consegui dar uma percepção um pouco maior dessa questão da prática. Né? Então, na semana passada a gente até comentou no quesito da religião, né? Que aí a gente estava falando dessa questão do singular, do universal. Então, a gente conseguir entender um pouco nesse sentido, por exemplo, da figura da religião, né? Que aí a pessoa ela fica ali com esse discurso religioso para não conseguir acessar as coisas mais particulares, né? Mais singulares ali, meio que para mesclar isso. Aí eu falei, agora eu já consegui ver um pouco isso da teoria na prática, então aí já deu uma clareada. Tanto é que até adquiri um exemplar físico. Consegui um livrinho pelo sebo online. Ai, que legal. Tá bem conservado. Tá um achado. Que chato, você falou? Um achado. É que eu tô Ah, um achado. brincando. Um achado. Ela tá bonitinho, limpinho, sem risco nenhum. Porque o meu você conhece, né? Vocês já viram. Eu postei lá com uma cara Nossa. dura, todo riscado, uma loucura mesmo, né? De azul, vermelho, amarelo, cheio de cor. Mas e aí, Camila? Continua. Não, mas eu acho que é isso. O de hoje eu fiz uma ligação que eu não sei muito bem se é por aí. Que no sentido de. Eu fiquei pensando, por exemplo, quando falou, né, do mel e da mostarda, eu fiquei pensando se tem como a gente ficar, às vezes, muito em busca desse mel e no fundo só ter mostarda, por exemplo. Sim, sim, é possível. Bem legal o que você falou. Né? Porque às vezes a gente fica em volta desse, né? Eu quero extrair o máximo de mel, mas aí assim, às vezes no final é só a mostarda mesmo, só tem mostarda ali. Porque o real é uma mostarda. Sim. Né? E o princípio do prazer, ele vem fazer essa mostarda ficar mais adocicada. Então, você não precisa sofrer dos seus sintomas, você pode deslocar, você pode não deslocar para um mecanismo de defesa, mas em vez de agredir o outro, você vai lá e faz uma luta, né? Você vai dançar, você vai fazer alguma coisa com esse seu corpo para movimentar a mostarda de dentro dele. Bem legal o que você falou, Camila.
É uma busca mesmo lembrei até que na página 37 tem, que eu fiz uma anotação, eu fiz uma linda flor aqui para lembrar de Aristóteles, porque ele fala que o prazer, olha o Mel, exatamente o que você falou, o prazer em Aristóteles é uma atividade comparada com uma flor, né? É uma flor que, o botãozinho que vai desabrochando mesmo, até se transformar em flor. Então, o que é felicidade se ela não comporta a flor do prazer? Tá lá na página 39. A 39? Aham. Eu estou querendo visualizar. Será que o nosso é igual? O seu está na Eu 39? acho que é diferente. Não é diferente, né? O meu tá. A página 39 está no segundo parágrafo da 39. Ah, o item 2. Outros antes de Freud. Está escrito assim, outros antes de Freud. Ah, tá. Achei. O meu está na 38. Uhum. Então, vamos ler esse pedacinho rapidinho? Não sei como é que Vamos. está o tempo de vocês aí. Aham, vamos. Então, ó, outros antes de Freud falaram do prazer, falaram do mel, falando do jeito que a Camila está dizendo, como de uma função diretriz da ética. Aristóteles não apenas se interessa por ele, como não pode deixar de levar para o próprio centro do campo de sua direção ética. O que é felicidade se ela não comporta a flor do prazer? Eu achei fantástica essa fala, não sei nem se eu entendi. Igual o hexágono na mostarda e agora a flor do prazer. Mas a gente não tem que compreender tudo a primeira vez que lê. Mesmo porque ouvir é uma dádiva, viu, Camila? Então, se você está aí só ouvindo, então você está entendendo. Sim. Então, você já entendeu o que é ética. É ouvir. Ouvir sem julgamento moral é ética. E essa insistência, né? Em não entender nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, talvez na quarta. Por isso, não responder, né? Mas conduzir o paciente. E ter essa troca que a gente tem aqui, embora seja profissional, também pode ter no divã ali. Porque o analista lança, né, uma pergunta, o paciente fala, então tem a troca. E a construção. Porque por mais que a gente estude a psicanálise, a gente não sabe da vida daquele sujeito. Então, aí já é a troca, a gente ouve e fala. Muito bom, Giovana. Camila. Acho que a gente podia parar por aqui, então, né? Sim. Bom, a gente podia parar, acho que hoje foi em forma bem de bate-papo mesmo. Ainda há coisas para falar, mas vamos prosseguir, eu acho. Isso. Porque cada um, né? A Tati vai trazer já o item 3? Vai. A Tati vai trazer o item 3. Ah, tá. Uma ética Então, e psicologia. não entendi. Ah, uma ética, não psicologia. Começa lá no item 3, né? Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Como a realidade se constitui, uma topologia da subjetividade. E vai continuar, né? O livro todo ele fala da ética. Como? Ele vai falar de Das Ding na 59. 59? Então a gente vai voltar a falar sobre o sobre essas coisas. Isso mesmo. Eu é que gosto de usar esse exemplo, porque eu acho que esse exemplo cabe em qualquer disciplina. Vai, vamos ver lá um pouquinho. Bom, pessoal, então hoje eu fiz da maneira acho que como eu precisava. Precisava, assim, ouvir também. Então foi bem importante para mim aqui. Agradeço aí o convite de vocês e estarem participando também dos próximos como ouvinte, como a Camila, adorei, só ouvindo, só tô. Giovana, nós que agradecemos, obrigada, tá? Maravilhoso. Eu adoro esse bate-papo que a gente faz, desde o começo dos nossos estudos lá no passado.
das quartas-feiras, podemos dizer. Que legal. Me lembrei muito disso. E aqui, agora, no momento, está sendo muito importante, muito gratificante. Que bom, meninas. Então, até daqui 15 dias, né? Até daqui 15 dias. Um Ai, abraço. que pena. Por mim, eu queria toda segunda, viu? Para estar. Quem sabe, em breve. A gente, Eu acho, no próximo semestre, pensar alguma coisa assim né? semanal. Né? Ah, eu já deixei a segunda lida até às 3. Né? Então, de repente, É, eu também. tá bom? Um beijo, viu? Até a Tchau, próxima. tchau. Até 15 dias. Obrigada. Obrigada.